Romanos capítulo 12, verso 1. Eu vou pregar basicamente do verso 4 ao verso 8, porque do verso 1 ao verso 3 eu já fiz 3 pregações aqui, baseado nesses 3 versos iniciais. Mas para que nós possamos compreender o contexto, relembrar o contexto, vamos ler aí do verso 1 até o verso 8. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, se você se lembra, na semana retrasada, que eu preguei, sobre o verso 3, se você se lembra, Paulo ele está dizendo, olha, pela graça que me foi dada. Ou seja, eu estou transmitindo a vocês o que eu recebi de Cristo. E aí, então, a exortação é, se eu digo que eu sou um cristão, um servo de Deus, o mínimo que eu tenho que fazer é me submeter à palavra do Senhor. Isso deveria ser o mais coerente. Mas hoje a cristandade, em sua maioria, eles dizem serem servos de Deus, mas eles querem submeter o texto bíblico quando lhes convém. Aquilo que traz um certo desconforto, ou vai contra totalmente aquilo que eles pensam, eles simplesmente fecham os olhos para o texto. Não, vamos pular esse texto, vamos passar por cima desta passagem e vamos tocar a vida. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando com propriedade, com autoridade, e eu não falo de mim mesmo. Eu estou transmitindo a vocês o que eu recebi do Senhor, como ele disse lá na ceia. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo isso. Olha, eu estou transmitindo a vocês o que eu recebi do Senhor, pela graça que me foi dada. Ou seja, eu não tenho nada para me vangloriar, mas pela graça do Senhor, eu vou transmitir esse conhecimento a vocês. E aí, então, ele vai usar uma metáfora do corpo, e ele faz esta alusão, ele usa esta figura, como ele usa também lá em Coríntios e também lá em Efésios. Ele compara a igreja de Cristo ao corpo, como um corpo. E ele diz, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça deste corpo. Ou seja, ele dirige, ele comanda, ele é o fundador, e ele é o mantenedor, e é ele que conduz a sua igreja. Mas antes de dizer que cada membro dentro deste corpo deve executar o seu papel, e eles devem estar bem alinhados e ajustados, Paulo diz que, primeiro, a nossa vida deve ser um culto a Deus, como ele diz aí no verso 1. No verso 2, ele diz que nós não devemos seguir o curso deste mundo, nos amoldar ao pensamento deste mundo. Como hoje, eu tentei pregar sobre isso, inúmeras coisas, inúmeros pontos que nós vemos hoje, que os crentes eles não são conduzidos pela Escritura, e sim pela cultura. São conduzidos pela cultura. E então Paulo está dizendo, vocês não devem seguir o curso deste mundo. Vocês não devem seguir a forma deste mundo, aderirem à forma deste mundo, mas vocês devem ter uma mente renovada, transformada, por meio da palavra de Deus. E aí então, ele diz, olha, para que vocês vivam assim em comunidade, façam parte deste corpo de Cristo, a primeira coisa que precisa estar na mente de vocês é, coloquem-se no devido lugar. Não pense de si mesmo acima do que convém. Por que há tantos conflitos? Seja no nosso relacionamento conjugal, nos relacionamentos, seja no trabalho, em meio à comunidade. Por que há tantas desavenças, há tantos problemas? Porque o ser humano se coloca acima do que convém. Ou seja, ele se acha superior aos outros. E Paulo está dizendo, se você quer viver em comunidade, se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, você não pode se colocar nesse patamar acima do que convém. Ou seja, pense de si mesmo com equilíbrio. E aí, então, uma mente que foi transformada, e ela é uma mente renovada por meio da Escritura, essa pessoa ela vai se avaliar com humildade, ela vai tomar muito cuidado com o que ela há de fazer. Como Paulo disse, olha, considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, o meu irmão eu considero superior a mim mesmo, então eu não vou ter problema. E aí, então, nós chegamos aqui no verso 4, aonde ele vai usar esta metáfora do corpo e fazer esta aplicação aí à igreja. Verso 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo
em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, a primeira coisa que nós temos que notar é: o corpo de Cristo possui vários membros. Assim como você olha para o seu corpo físico, você percebe que há vários membros, e cada um deles, se ele estiver em perfeita condição e executando o seu papel, o corpo se desenvolve bem. Tudo funciona nos seus mínimos detalhes. Mas veja, o corpo ele não é constituído apenas por olhos, ou por orelhas, né, ouvido. Não. Um corpo tem vários membros. Paulo ele usa essa figura lá em Coríntios. Imagine, se o pé diz: eu não quero mais ser pé. Não, meu negócio é ser olho. Vai ter um problema, vai ter uma certa confusão. E aí ele está dizendo: olha, nós somos muitos e fazemos parte de um corpo. Então você precisa entender isso. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é constituída por várias pessoas. Deus nos fez assim, diferentes uns dos outros. Mas nós estamos unidos por um único propósito, que é Cristo Jesus. E aí então essa ideia que nós vemos hoje, né? Eu posso ser cristão, como os desigrejados dizem, né? Ser igreja e não ir, né, à igreja. Eu sou igreja e não vou. Geralmente quem diz isso, né, os desigrejados, eles não são e também não vão. Igreja, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você foi enxertado no corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo nos leva a essa ideia. Eu estou ligado a um corpo onde Cristo é o cabeça, ou seja, e junto com os meus irmãos eu adoro o Senhor e celebro o Senhor. Mesmo que haja inúmeras imperfeições, somos diferentes uns dos outros, mas estamos unidos por um único propósito, que é Cristo. Que Ele seja exaltado e glorificado por meio das nossas vidas. E nós também sejamos completamente transformados por meio de sua palavra. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Vamos lá, verso 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, ou seja, nós estamos ligados. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço ou ministério, né? Aqui mais tratando com relação à diaconia, né? O diaconato, né? Que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então, o tema da minha mensagem hoje é a igreja como um organismo vivo. E você vai entender ao longo dessa mensagem o porquê desse tema, né? A igreja como um organismo vivo. Paulo está usando esta figura, o corpo humano e a igreja. Todos aqui conhecem, né, a história da minha esposa. No dia 27 de novembro de 2022, né, com 17 dias após o parto do nosso segundo filho, ela sofreu um AVC, 3h20 da manhã. Metade do seu corpo ficou completamente paralisado, a sua fala totalmente comprometida. E a mente funcionando, mas o corpo não obedecia. É isso aqui, tente imaginar isso aqui, né? Você acorda de manhã e, de repente, uma de suas pernas decide não mais funcionar. Que ela não quer mais funcionar. Algumas vezes, ela chegou até a cair uma vez, porque na cabeça dela ela conseguiria andar. Né? Poucos dias após o AVC. Mas o corpo não obedecia. Tanto que hoje anda com uma certa dificuldade, o braço ele não obedece. Há uma certa dificuldade para desenvolver, ou seja, e todo o corpo sofre por conta de uma limitação. Todo o corpo sofre por conta de uma limitação, um membro que não executa a sua função. Nós não conseguimos sentir o peso dos nossos membros, porque se você é uma pessoa ativa e todos os seus membros funcionam, você não consegue sentir o peso do seu corpo. Por exemplo, o peso de um braço, né, ou o peso de uma perna. É extremamente pesado, mas como o seu corpo está bem ajustado, bem alinhado, todos os seus membros executam o papel, então tudo funciona normalmente. Mas a partir do momento que há uma interrupção, aonde o comando não chega, aonde aquele membro ele não executa a função, há-se um peso. E então todo o corpo sente. E é esta alusão que Paulo diz lá em Coríntios. Se um membro não executa o seu papel, o corpo sofre. Todos sofrem. Então pense nisso. Imagine você acordando de manhã e uma de suas pernas decide que não vai mais funcionar. Você tenta se levantar, mas não consegue. Os seus braços estão ali completamente ativos. Os seus olhos enxergam. O seu coração bate. Mas todo o seu corpo sofre por conta da paralisia de uma única parte, ou de uma única perna. Mas todo o seu corpo sofre. Isso nos lembra que o corpo depende da cooperação de cada membro.
O mesmo acontece com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguns membros eles não exercem suas funções, todo o corpo sofre. E como Paulo está dizendo aqui, todos nós temos uma missão. E todos nós temos um papel a ser desenvolvido. Seja em nossa comunidade ou em qualquer lugar que Deus te plantou. Você deve desenvolver o seu papel. Deus te deu talentos, habilidades e dons. E você deve usar isso, ou seja, colocar isso em prática para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo avance dia após dia. Só que há uma grande confusão sobre o que é igreja. Porque, convenhamos, para muitas pessoas hoje, muitos olham para a igreja e veem a igreja apenas como uma instituição. Ou olham para a igreja como um lugar aonde ele vai ao domingo. Ou seja, eu tenho uma programação no domingo à noite e eu vou até lá. Outros tratam a igreja como um evento. Algo que ele vai para assistir. Né? Algo que a pessoa ela vai para assistir, ela vai fazer parte daquela programação. Ou seja, sem nenhum envolvimento pessoal. Por isso que é uma loucura. A palavra culto significa serviço. Serviço prestado ao nosso Deus. Então, por isso que você não vem aqui para ouvir o louvor e assistir. Você não veio para um show. Se você quer assistir algo, você vai a uma apresentação, você vai a um stand-up ou qualquer outro lugar. No culto, nós, o corpo de Cristo, os membros, os filhos de Deus se reúnem para juntos adorarem ao Senhor. O culto não é para você. O culto não é para mim. As canções não são para inflar o nosso ego, embora isso seja comum em nossos dias. Nós cantamos canções que engrandeçam o nome do nosso Deus. Não foi isso que você disse ao sair da sua casa? Eu vou cultuar ao meu Deus. Então tudo é para Ele. Nós cantamos canções que engrandeçam o nome do nosso Senhor. Nos esforçamos para isso. E aí então, eu tenho que me envolver. Eu vim prestar um culto ao meu Deus. Então, como que eu vou ficar feito uma múmia? Aonde eu não consigo? Eu não abro os meus lábios para adorar o meu Deus? Eu estou cantando canções que falam da minha salvação, da redenção conquistada por Cristo na cruz. E é como se eu estivesse sentado num iceberg. É uma coisa incoerente. Mas muitos olham para a igreja com essa perspectiva. Eu vou para assistir. Ou seja, eu não preciso me envolver pessoalmente. No entanto, a Bíblia nos mostra que a igreja é um organismo vivo. Um corpo interligado. Ou seja, onde cada crente ele tem um papel essencial. E em Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, Paulo ele vai tratar sobre isso. O contexto, se você se lembra, nos 3 capítulos iniciais, até o verso 20 do capítulo 3, Paulo tratou da depravação total, da situação do homem sem Deus, e como o homem é podre. E até o capítulo 11, Paulo tratou e estava explicando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, ele estava tratando da justificação pela fé e da soberania de Deus na salvação. Agora, em Romanos capítulo 12, ele mostra como essa salvação se manifesta na vida da igreja. Ou seja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de maneira prática, como essa salvação se manifesta na vida da igreja. E em Romanos 12, ele começa dizendo que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. E não apenas isso, como ele escreve no verso 1. Mas no verso 2 ele diz que nós também não devemos nos conformar, nos amoldar ao sistema deste mundo. E aí então, do verso 4 ao verso 8, ele explica que a igreja funciona como um corpo, onde cada crente ele tem uma função dada por Deus, ou seja, ele tem um propósito a ser desenvolvido. Mas se a igreja é um organismo vivo, qual é o seu papel nesse corpo? Seja em nossa comunidade ou onde Deus te plantou. Qual é o seu papel neste corpo? Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, não interessa a sua personalidade. Porque alguns falam mais do que outros, alguns se expressam mais do que outros, mas todos nós devemos ser ativos na obra do Senhor. Deus nos deu talentos e dons, habilidades. Somos diferentes uns dos outros e nos complementamos dentro desse corpo. Agora, a pergunta é, você está ativo ou você é um membro paralisado neste corpo? Que não contribui para o funcionamento do corpo, para o desenvolvimento deste corpo. Então hoje, se Deus permitir, nós veremos como a igreja é um organismo vivo e como cada crente, cada um de nós, devemos desempenhar a nossa função neste corpo para que ele cresça saudável e forte, como Paulo faz esta alusão lá em Efésios capítulo 4. Então muitas vezes as pessoas enxergam a igreja apenas como uma instituição humana ou apenas uma organização, semelhantemente a uma empresa ou um clube social, tanto que muitos, ao contribuírem financeiramente, sejam com dízimos e ofertas, eles acham que eles estão pagando a mensalidade para desfrutarem
de algo dentro daquela estrutura. Veja o absurdo que nós chegamos. Aí o cara contribui financeiramente, ele acha que ele está pagando a mensalidade de um clube para desfrutar daquela estrutura. Ou seja, eles enxergam a igreja apenas como uma empresa ou um clube social. No entanto, a Bíblia apresenta a igreja como um organismo vivo, um corpo interligado, sustentado por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. E nesta passagem aqui, como eu disse, Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, Paulo ele usa essa metáfora do corpo para ilustrar a vida e o funcionamento da igreja. O corpo de Cristo é um organismo onde cada membro tem uma função específica. E a saúde de todos depende do envolvimento de cada um. Todos estarem ali bem alinhados, bem ajustados para que tudo funcione. Martin Lloyd Jones, falando sobre a igreja, ele disse o seguinte, olha, a igreja é um organismo espiritual vivo. O problema é que muitas vezes nós tentamos transformá-la numa instituição morta, esquecendo que é o Espírito Santo é quem dá vida a cada um dos seus membros. Esquecemos que nós fazemos parte de uma igreja que é viva, ativa, e que o Espírito Santo habita em nós. E é Ele quem nos capacita para esta obra e para a boa obra. Então a igreja é mais do que uma estrutura organizacional. Ela é um organismo vivo, onde cada crente tem um papel essencial para o seu funcionamento saudável. Então dentro disso eu quero falar 3 pontos de maneira bem breve. Primeiro, o corpo da igreja é um organismo, não apenas uma organização. Verso 4 e verso 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Ou seja, assim como um corpo físico, ele tem membros diferentes, a igreja tem crentes diferentes, com diferentes dons e funções. Imagine se todo mundo executasse o mesmo papel. Se todo mundo fosse pastor, ou se todo mundo fosse líder, se todo mundo fosse um diácono. Como que seria? Não funcionaria. A unidade da igreja ela não é baseada na semelhança externa. Ou seja, porque eles têm a mesma cultura, a mesma classe social ou as mesmas preferências. Não, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade dela não está baseada nestas coisas. Se você veio do movimento em células, há uma tolice tão grande, né, que você, para simbolizar isso, a unidade entre todos, as pessoas têm que vestir a mesma roupa, o mesmo estilo de roupa que o pastor veste, que o líder veste, e pentear o cabelo do mesmo jeito que o cara penteia, e por aí vai. Para eles isso é unidade. Não, Deus nos fez uns diferentes dos outros. Nós não somos uma linha de montagem, por exemplo, da Volkswagen. Vai sair todo mundo, 1.0 ou 2.0, todo mundo com a mesma cor, todo mundo do mesmo jeitinho. Não, Deus nos fez assim. E nos complementamos. Do seu jeito, do jeito que Deus te criou, você deve ser ativo na obra dele. Executar a sua missão, o seu papel. Então a unidade da igreja ela não é baseada na semelhança externa. A unidade da igreja é baseada na nossa união em Cristo Jesus. Mesmo com nossas diferenças, seja de classe social, de cultura, de criações, nós estamos unidos por um único propósito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltar a Ele, vivermos para a glória dele, ou como diz a Escritura, nele existimos e nos movemos. Toda a nossa perspectiva, toda a nossa vida gira em torno disso. Ou seja, isso também significa que ninguém é independente. Ou seja, cada membro tem um papel essencial na saúde do corpo. Cada membro tem que desenvolver o seu papel. Mas, pastor, qual que é a diferença, entre um organismo e uma organização? Veja, uma organização ela pode funcionar com regras, hierarquias e muita burocracia. Mesmo que os seus membros não tenham uma conexão verdadeira. Por exemplo, uma empresa, não é? Se você trabalha ou presta serviço em algum lugar, provavelmente lá haja regras, tenha hierarquia, talvez tenha muita burocracia. Mesmo que você não tenha uma conexão verdadeira com as pessoas, você se submete àquilo, porque por causa do seu trabalho, do seu salário, mas não há uma conexão verdadeira. Você está ligado ali, mas não há aquela conexão verdadeira. Um organismo, por outro lado, ele é interdependente, ou seja, se uma parte sofre, todo o corpo sofre. Não é assim com a cristandade? Se um sofre, todos sofrem, todos se compadecem, todos se ajudam, todos trabalham junto. Então, a igreja não é apenas um grupo de pessoas reunidas, mas é um corpo unido pela vida de Cristo. Sproul, ele vai dizer o seguinte, olha, a igreja não é uma organização feita pelo homem, mas é um organismo vivo criado por Deus. Cristo não é apenas o fundador da igreja, ele é a sua cabeça e fonte de vida.
A igreja é totalmente diferente. Totalmente diferente. Segundo, cada membro tem uma função essencial nesse corpo. Verso 6 ao verso 8. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Só abrindo um parênteses aqui, na questão da profecia, nós nos esforçamos, né? E afirmamos que seguimos a linha reformada. Só que nós não temos papa. Não interessa se é fulano de tal que tem 300 anos de ministério. Nós não temos papa. Essa é a grande diferença do cristianismo, do protestante, para o catolicismo. No catolicismo você tem um papa e ele é inquestionável. Nós, protestantes, e o problema hoje que muitos reformados, parece que eles ainda estão com esse ranço, né, do catolicismo, aonde há um papa. Se o fulano de tal disse, acabou. Nós temos que aprender a pensar de maneira bíblica e de maneira lógica. Arrancaram isso de nós. Arrancaram isso de nós. Pensarmos de maneira lógica e de maneira bíblica. Nós não usamos mais a cabeça. Tanto que as pessoas têm dificuldade de ouvir uma pregação. Por que elas têm dificuldade de ouvir uma pregação? Porque elas querem tudo mastigado. Elas não querem pensar. Elas não querem ir para o texto, examinar o texto. E não tem outro meio de você conhecer a Deus se não for debruçando em sua palavra. Deus se revelou a nós por meio da Escritura. Então, se eu quero conhecer o meu Deus, eu preciso me dobrar diante de sua palavra. Mas hoje as pessoas não querem. É um peso, é um fardo. É o que o salmista diz: olha, entrei no santuário de Deus, então eu atinei para o fim deles. Eu olhei, eu fui transformado por sua palavra, fui confrontado por sua palavra e por aí vai. Então, nós precisamos também nos esforçarmos para pensarmos de maneira bíblica e de maneira lógica. No meio reformado, e é claro, há muitos pastores que nós aprendemos muito com eles. Respeitamos, mas sempre será só a Escritura. Fiquemos com a Escritura. E é claro, com humildade e sabendo da nossa limitação, se homens infinitamente melhores do que nós erram, você acha que nós não estamos sujeitos a errar? Claro que estamos. Mas veja, por exemplo, a questão da profecia. Muitos perguntam, você acredita em profecia? Sim, acredito. Na profecia bíblica. Não essas profetadas que nós vemos em cada esquina. Coisas óbvias. Né? Coisas óbvias. Isso eu não acredito. Eu acredito na profecia bíblica. Eu não vejo. Mas eu acredito. Então não é porque eu não vejo que eu vou dizer que não existe. Não, eu acredito. Se enquadrar no princípio bíblico, nos padrões e nos moldes da Escritura, não tem nenhum problema. Mas na linha reformada, muitos vão defender o seguinte, que a palavra profecia, quando ela aparece aqui, no Novo Testamento, não apenas nesta passagem, mas no Novo Testamento, está ligado ao que? A palavra de Deus. Da palavra revelada, de pregar a palavra, ou seja, é a pregação. Puxa, nós vamos ter um problema aqui. Veja, aí você precisa usar a lógica e pensar de maneira bíblica. Se eu vou negligenciar a palavra, o significado mais básico da palavra, para aderir à minha crença, para enquadrar naquilo que eu acredito, eu vou ter que negligenciar, ou seja, negar o princípio básico daquela palavra, porque, veja, todas as vezes que aparece a palavra profecia, via de regra, está relacionado ao futuro. Agora, para eu aderir à minha crença, a moldá-la à minha crença, eu tenho que mudar o significado daquela palavra. Ou seja, não, aqui profecia é a palavra revelada, é a pregação. Poxa, então nós estamos igual os católicos romanos, não é? Não, o vinho aqui... Não, o filho de Maria não é filho de Maria. Não é. Ou como muitos creem, não, o vinho aqui não é vinho. Ué, mas como assim? Como? Então, o problema é com a nossa limitação. Aqui está o problema, a nossa limitação. Então veja, mas vamos falar sobre dons, né? Eu não vejo. Muitos vão dizer, mas e o dom de cura, e o dom de sei o que lá? Eu não vejo. Mas também, eu não vejo nenhum texto claro na Escritura dizendo que cessou. Deus, ele faz o que ele quiser. Não é? Mas aí muitos vão dizer, não, para fechar naquilo que eu acredito, não, já cessou. Mas mostre na Escritura, e dê uma base sólida na Escritura, que Deus falou de maneira clara que cessou. Eu não tenho visto. Nós não temos visto. Mas Deus não pode ficar em silêncio. Ele já ficou vários e vários anos em silêncio. Por que ele não pode ficar mais um tempo? Quem somos nós para queremos colocar Deus em uma caixinha e dizer, não, o Senhor tem que fazer desta maneira? Nós não somos ninguém. Temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco nós somos uma espécie de fariseu lutando contra Cristo. Não foi isso que aconteceu com o Senhor nos dias de Cristo Jesus aqui nesta terra? Aqueles que estavam falando em nome de Deus, os líderes religiosos daqueles dias, eram justamente aqueles que estavam se levantando contra Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado.
Daqui a pouco a gente é um fariseu, que estamos ali lutando, resistindo ao Espírito do Senhor. Não temos que ter humildade, um coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo a nossa limitação. E devemos estar abertos. Eu não vejo um texto claro e nítido na Escritura para afirmar: Deus cessou. Ele não faz mais, não há isso mais. Eu não tenho visto, mas a minha experiência não vai comprovar nada. Como eu disse aqui na quarta-feira, imagine se o cego diz: olha, o sol não existe. Muda em alguma coisa? Simplesmente porque ele é cego e ele não consegue enxergar o sol deixou de existir? Não deixou, o sol continua existindo. Então não é porque eu não vejo ou não tenho visto e contemplado isso que Deus não faz. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em alguns pontos, né? Nós temos que tomar muito cuidado, que Deus nos dê essa graça. Mas seguindo aí a leitura, verso 6 ainda, né? Só um parênteses para explicar com relação à profecia, né? E se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Ou seja, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Paulo diz no verso 6. No corpo humano, cada órgão ele desempenha uma função específica. E a sua ausência ou o seu mau funcionamento afeta todo o organismo. Como eu disse aqui, num caso, por exemplo, no AVC. Né? Se a ligação é interrompida, um braço que ele não executa mais a sua missão, ele compromete o corpo. Ele afeta todo o organismo. Porque é uma missão simples de mexer ou segurar uma panela. Você não consegue executar. Porque com uma mão você mexe, com a outra você segura o cabo da panela. Se o braço foi interrompido, né, a conexão foi interrompida, você não consegue executar essa missão. E da mesma forma, com o corpo de Cristo, Deus distribuiu dons diferentes, habilidades e talentos para cada crente. E todos são necessários, todos fazem parte deste corpo e cada um tem uma função a ser desenvolvida. Eu sempre brinco com o dedinho do pé. Né? Os dedinhos do pé é o mais feio, até a unha dele às vezes é feia, né? Aí você precisa dele, faz parte do pé. Você não quer ficar sem o dedinho, né? Faz parte do corpo. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Há essa diversidade de dons. Deus nos fez assim. Aqui Paulo menciona pelo menos 7 deles. Né? Lá há outra lista lá em 1 Coríntios. Há em Efésios. Veja, ele está falando ali do dom da palavra, por exemplo. Né? Como eu citei aqui o caso da profecia. Ele fala também da exortação, de encorajarmos, de concordarmos, né? De conduzirmos os crentes com a verdade. Ele fala também dos dons de serviço, que nós devemos servir. Né, de apoio e cuidado prático dentro da igreja. De maneira prática ali, né? A palavra ministro, serviço, né? A diaconia ou diaconato, né? Se você se lembra, né? Quando os apóstolos estão ali, e de repente há uma demanda na igreja. E aí então o que eles disseram? Havia um problema na igreja, as viúvas não estavam sendo atendidas. E aí então a igreja precisava auxiliar essas pessoas. E aí os apóstolos, eles disseram: nós não podemos abandonar o ministério da palavra e a oração para servir à mesa. Não é que eles estavam se colocando numa posição acima de ninguém, mas eles sabiam da importância. E aí então fizeram uma eleição essa que talvez não haja nem no meio hoje para se levantar um pastor, que talvez não seja esse o requisito, de ser cheio do Espírito Santo, temente a Deus, que vive uma vida reta, santa e justa, diante do Senhor. Mas esse era o padrão que os apóstolos utilizaram, ou seja, exigiram para alguém servir à mesa. E fizeram lá, então, essa eleição. Eles disseram: olha, nós não podemos abandonar o ministério da palavra e da oração. Ou seja, eles foram comissionados por Deus para fazerem aquilo. E Deus, então, eles, por Deus, guiados por Deus, pelo Espírito Santo, levantaram pessoas para ajudar nesse serviço. Né? Aqui nós temos os líderes, né, que nos ajudam de maneira mais prática nesta questão, né, nas demandas da igreja. Ou seja, pessoas que foram levantadas ali por Deus, né, que nós vemos ali uma disposição, e nunca será fácil. Lidarmos com gente nunca será fácil. Ou você acha que nós vamos conseguir agradar todo mundo? Não, não vamos. Você acha que você agrada todo mundo? Você não agrada todo mundo. Eu não agrado todo mundo. Você acha que você não erra? As pessoas tendem a achar que elas são perfeitas, né? Não, todos nós erramos, todos nós temos falhas. Por isso que Paulo vai dizer: olha, suportai-vos uns aos outros. Vai chegar um momento na vida cristã que é suportai-vos uns aos outros. Há pessoas que é muito fácil, né? É prazeroso você estar ao lado delas. Há outros que são mais difíceis. E às vezes nós somos a carne de pescoço. Né? Às vezes nós é que somos a carne de pescoço. O resto é muito mais fácil. Às vezes é nós mesmos que somos.
Então ele fala desse dom, né, da pessoa servir, estar ali atendendo, né, ajudando. Eu disse aqui até de manhã, se você participa de um pequeno grupo, né, porque aqui no culto não tem como você parar a pregação e interromper. Olha, eu não entendi isso. Lá no pequeno grupo você pode fazer isso. Né, tem um líder lá para te ajudar, para auxiliar junto com os irmãos. Você pode expor aquilo que Deus falou com você por meio da palavra, tirar as suas dúvidas, dar o seu testemunho, adorar a Deus juntamente com os seus irmãos. Agora, se você faz parte de um pequeno grupo, você tem que se atentar. Ora, o líder está ali, ele se preparou a semana inteira para aquela reunião. Ele se preparou a semana inteira, ele conta com você. Ou seja, ele conta com você. Se você faz parte da igreja local e faz parte daquele pequeno grupo, ele conta com você. Ele conta com você, por exemplo, também a pessoa que vai dar o lanche. Né? Tem um lanchinho ali. Ou seja, todos nós sabemos como é que anda as coisas. Né? Não está sobrando dinheiro para ninguém, né? Aí você imagina, o irmão vai lá, prepara o lanche com o maior amor, carinho. Daí você, simplesmente, você não vai à reunião. Mas não avisa ninguém também. Poxa, poderia ter avisado antes, olha, essa semana eu não vou conseguir. Né? A não ser que seja realmente assim, poxa, um caso assim, uma exceção da exceção. Né? Aconteceu um imprevisto aqui, beleza, todo mundo entende. Mas se você já tem, olha, eu não vou conseguir essa semana, avisa o irmãozinho lá que vai dar o lanche. Né? Avisa, manda lá no grupo, olha, essa semana eu não vou conseguir estar presente. Porque a pessoa conta com você. Se importa, fica preocupado. Eu me esforço para fazer isso aqui, não é? Se você falta ao culto, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é mandar mensagem para você antes de ir embora para minha casa, para saber se aconteceu alguma coisa. Às vezes a pessoa está precisando da gente, e se eu não entro em contato, e aí, como é que funciona? Nós não somos um corpo, não estamos juntos, ligados e alinhados, então nós devemos estar ali, atentos. Então, se você faz parte de um pequeno grupo, atente-se a essas coisinhas básicas, né? Você vai ajudar o líder, vai ajudar todo mundo. E o líder conta com você, né? Lembre-se disso. Paulo trata também aqui da contribuição. É claro que todos devem contribuir. Se você já frequenta a nossa igreja há algum tempo, provavelmente você já percebeu. Dificilmente eu tiro um tempo aqui para falar de dízimo e oferta. Porque procuramos falar na mesma proporção que a Escritura fala. Não que eu não creia que nós devemos contribuir. Todos sabem da necessidade. Se você mantém uma estrutura aberta, você tem um investimento a ser feito. Isso aqui é alugado. Então todos nós sabemos da necessidade. Então todos deveriam contribuir. Mas Paulo está falando que há alguns que eles são mais generosos. E nós vemos isso de maneira prática, né? Há pessoas que, para elas, você tem até que frear. Irmão, vai devagar, porque senão isso aí você está ultrapassando. Né? Mas ele faz com alegria, né? Com generosidade. Né? Ele entende a importância disso. Né? E um outro fator muito importante que ele frisa aqui também é a misericórdia com alegria. Né? Cuidar dos necessitados com alegria. Lembre-se disso, eu sou pecador. Eu sou falho, eu erro, eu piso no calo das pessoas. Então você também é assim. Não acha que você é perfeito. Tem gente que acha que é perfeito. Não, eu sou uma divindade. Não, você é imperfeito. Você tem falhas, você tem erros. Assim como eu tenho. E nós estamos aqui para sermos juntos, lapidados por Deus, por meio de sua palavra, e para caminharmos juntos. Prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Se você pensa em viver em comunidade, eu quero viver em comunidade, mas eu não quero estar junto, isso é uma loucura. Ora, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, eu fui inserido no corpo de Cristo, mas eu não quero estar com os meus irmãos? Ué, que você quer fazer o que no céu então, criatura? O que você quer fazer no céu? No céu é só Deus e crente. Se eu não quero estar com os crentes, para que você quer ir para o céu então? Ué, não é coisa lógica, simples. Ah, mas a igreja não tem comunhão. A igreja não tem comunhão ou você não faz parte ativa da comunidade, da igreja local? São duas coisas totalmente diferentes. Duas coisas totalmente diferentes. A maior parte da nossa estrutura acontece por meio dos pequenos grupos. A maior parte. Se você vem no culto só de domingo, é óbvio que você acompanha os avisos aqui. Mas tudo acontece por meio dos pequenos grupos. É muito importante o pequeno grupo. É tipo a ideia, né? Qual que é mais importante, o culto ou o pequeno grupo? É como se fosse um passarinho. Qual asa é mais importante para o passarinho? A da esquerda ou da direita? As duas são importantes. Para nós vemos que o pequeno grupo é muito importante também. Não é uma estratégia marqueteira, não. Nós vemos na Escritura. No princípio, você tem uma reunião grande, você tem uma reunião pequena. É muito mais fácil para consolidarmos, apacentarmos, discipularmos. Porque aqui no culto você pode entrar e sair e eu não saber da sua dificuldade. Agora, se você está lá no pequeno grupo, facilmente vai ser identificado se você precisa de ajuda. Talvez você precise de um auxílio, de um recurso, ou até mesmo de um ombro, ou de uma oração. E aí você andando junto, você nos conhece, nós te conhecemos. É assim que funciona o corpo de Cristo. É assim que nós devemos andar. Então pense nisso, né? Será se eu não estou
de maneira ativa, fazendo parte desta comunidade, desta igreja local. Porque hoje, com o advento da internet, muitos querem ser pastoreados pela internet. Não existe igreja assim. Porque ali você escolhe o cardápio, você ouve o que você quer ouvir, você nunca vai ser disciplinado, não preciso contribuir financeiramente, não preciso me submeter, não é? Eu faço o que me dá na telha. Isso não é igreja. Podemos sim ser orientados, né? Receber bons ensinos de alguns homens, sem dúvida alguma. Mas você foi chamado por Deus para fazer parte de uma comunidade local. Você deve se envolver, ser ativo na obra de Deus. E lembrar disso, usar de misericórdia. Porque, convenhamos, se Deus fosse te fulminar no seu primeiro erro, como é que seria? Se Deus olhasse para você e dissesse o seguinte: olha, basta, você já falhou demais. Porque não é assim que nós queremos lidar com os outros, principalmente com o da nossa família, com os pais, né? Com a mulher, com os filhos. Não aguento mais. Com os irmãos da fé. Imagine se Cristo fosse lidar com você dessa maneira. Ser extremamente rigoroso, como você quer ser com os outros. Você quer ser excessivamente crítico? Seja consigo mesmo. Com os outros, estenda de misericórdia. Quer ser rigoroso? Pegar pesado? Comece com você. Seja excessivamente consigo mesmo. Excessivamente crítico consigo mesmo. E estenda de misericórdia para com o próximo. E isso deve ser feito com alegria, Paulo está dizendo. Ajudar e auxiliar com alegria. E lembre-se, nenhum dom é insignificante. Fomos criados por Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus, e Ele nos deu os dons, habilidades e talentos, diferentes uns dos outros. Porque veja, no corpo humano, o coração é um órgão essencial, mas ele não está à vista, ele está completamente escondido. Da mesma forma, há membros na igreja cujo trabalho não é visível, mas são indispensáveis. Indispensáveis. Ou você acha que nós não precisamos de pessoas para nos ajudar em toda a estrutura? Claro que precisamos. Desde pessoas para nos ajudar a tocar. Por que os irmãos do louvor vão embora? Porque eles já vieram para o culto de manhã, já ajudaram de manhã. Aí eles vêm para o culto, ajudam com o louvor, uma boa parte deles, e vão embora. Mas por que eles têm que voltar? Porque nós não temos pessoas. Então eles têm que se sacrificar e virem para ajudarem. Isso em todas as outras áreas. Eu não sou técnico de som. Mas, via de regra, ou é o meu filho que está ali, ou é o Joab que me ajuda, ou o Elias que está ajudando agora. Mas por quê? Porque nós não temos pessoas. O ideal seria cada dia ter alguém ali, para que o outro possa assistir o culto também. Não é? E aí fica leve para todo mundo, se todo mundo se envolve, se todo mundo trabalha. Como nós já temos outras mobilizações, seja na limpeza, na estrutura, e por aí vai. Um corpo bem ajustado, bem alinhado. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Às vezes você pode olhar para si mesmo. Eu não sou tão essencial. Eu acho que eu não tenho tantas habilidades ou talentos. Não, todos são necessários. Nenhum dom é insignificante, ou seja, todo crente ele deve estar ativo. Então a pergunta que eu faço para você, para nós caminharmos para o final, é: como você usa o seu dom, o seu talento, a sua habilidade? Você tem usado para o bem da igreja, para o bem do corpo de Cristo? Ou você simplesmente está negligenciando a sua função no corpo de Cristo? Ou simplesmente você quer vir para o culto, assistir o culto, a sua família está bem, o seu mundinho está bem, o resto que se exploda? Tem gente que vive assim, ele acha que isso aqui é um comércio. Quando você vai a um comércio, por exemplo, a um restaurante, se há algo sujo, o que você faz? Você levanta a mão, chama o garçom ou alguém para limpar. Na sua casa, como é que você faz? Se você não tem empregado, via de regra, todos se ajudam, né? O marido ajuda, o filho ajuda, a mulher, via de regra, faz mais coisas, né? Mas todos executam um papel. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui não é um comércio, você é o consumidor. Não, você faz parte da obra, né? Você faz parte deste corpo. E é por isso que nós devemos cuidar do que nós temos. De tudo aquilo que Deus nos deu, então nós devemos cuidar da melhor maneira. Para que não venha ser danificado e por aí vai. Executar da melhor maneira. Então, como você tem usado? Você usou ou tem usado o seu dom para o bem da igreja, para que a igreja avance, para que o reino de Deus possa expandir a cada dia? Ou você simplesmente tem negligenciado a sua função no corpo? E por último, o corpo ele deve crescer e se fortalecer. Paulo faz esta alusão lá em Efésios capítulo 4. No verso 15,
16, Paulo diz o seguinte, olha, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o primeiro ponto que você tem que ter, que Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, a igreja não pode viver sem Cristo, assim como um corpo não pode viver sem a sua cabeça. E quando nós dizemos que Cristo é a cabeça da igreja, nós estamos dizendo que Ele governa a igreja, Ele dirige o seu crescimento, Ele fortalece cada membro. É Ele quem nos mantém de pé. Nós não existimos sem Ele, não nos movemos sem Ele. Pelo menos deveríamos ter isso bem claro dentro de nós. Só estou de pé pela graça de Deus, pela misericórdia do Pai. Segundo, o crescimento do corpo depende da cooperação de cada membro. Ou seja, cada membro precisa estar ali ativo. Se um membro não funcionar corretamente, todo o corpo sofre. Mais uma vez, a figura de um braço que não executa a sua missão. Todo o corpo sofre. Ou seja, se uma igreja ela depende apenas de um pequeno grupo de pessoas para trabalhar, ela fica fraca. Porque imagina, via de regra, o que acontece em muitos lugares é o quê? Um grupinho de pessoas que estão ativos e o resto, todo mundo passivo. 20 pessoas trabalhando para que 80 fiquem tranquilas. Uma loucura. Nós não fomos chamados para isso. Me gastarei e me deixarei gastar. Não é isso que Paulo disse? Todos nós devemos estar envolvidos. Todos nós. E as pessoas, igreja, nós viemos para servir. É para isso. Não é que hoje virou uma praga, né? As pessoas querem ir para a igreja, elas querem se beneficiar de qualquer maneira. Isso atrai o ouvinte, né? Não é esse o discurso? Venha e ficará rico, venha e Deus vai te dar uma casa, e venha e mais isso e mais aquilo. Ora, o convite de Cristo foi totalmente diferente, não foi? Você quer me seguir? Ótimo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o convite do mestre. Quem prometeu os reinos não foi Cristo, foi Satanás, não foi? Parece então que muitos pastores parece que têm seguido mais a ótica de Satanás do que do próprio Cristo. E com isso não estou dizendo que eu não creio que Deus nos abençoe e por aí vai. Eu creio fielmente nisso. Mas nós fomos chamados para trabalhar, para sermos ativos. Ativos. Não estou falando para você parar a sua vida e você vai ser um missionário, você vai ficar trancafiado num quarto. Lógico que não. Vai virar monge. Claro que não, é na onde Deus te colocou. Lá no seu trabalho, em meio aos seus familiares, amigos, abre os seus lábios e prega o evangelho. Do seu modo, do seu jeito. Anuncie a Cristo. Quando as pessoas olham para você, mais uma vez, o que eu disse aqui há algum tempo já. Mais uma vez, quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo por meio de sua vida ou não? Ou o que você reflete é outra coisa? Nada remete a Cristo. Então imagine, uma perna paralisada, o corpo ainda pode viver, mas se torna limitado e disfuncional. Assim também uma igreja onde muitos membros são passivos, eles não querem estarem ativos. Ou seja, estarem ali à disposição para servir. Lembrar disso. Se você faz o que você gosta, você não serve a Deus, você está se servindo. Essa é a grande verdade. As pessoas chegam na igreja, o que eu posso? Eu sei fazer isso. O que eu quero fazer isso? Não, então você não está servindo a Deus. Se eu faço simplesmente o que eu gosto, eu sirvo a mim mesmo. Eu sou o meu próprio Deus. Não é? Nós fazemos o que precisa ser feito. Essa é a grande realidade. O amor é o que mantém o corpo unido. O amor cristão não é um sentimento passageiro, meu irmão, mas é um compromisso ativo de servir uns aos outros. Não foi isso que Jesus disse por meio do relato de João? Nisto conhecerão todos os que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa é uma das características que nós temos que ter. Como que o mundo nos vê como um povo unido, assim como o filho é um com o pai, nós deveríamos ser assim com Deus. E não apenas com Deus, com os nossos irmãos. Seremos unidos. Então lembre-se, a igreja é um organismo vivo e não apenas uma organização. Cada membro tem uma função essencial e deve exercê-la. E o crescimento do corpo depende da fidelidade de cada parte. Então, o desafio é: descubra o seu papel no corpo de Cristo. As habilidades, os dons e talentos que Deus te deu. Qual dom, qual talento, qual habilidade Deus lhe deu?
como você pode usá-lo para edificar a igreja de Cristo, ajudar, auxiliar no crescimento do seu povo. Comprometa-se a servir. Nenhum membro ele pode viver isolado do corpo de Cristo. Você deve participar da vida da igreja, de maneira ativa. Estar ali envolvido. Ah, eu não tenho tempo. Mentira, você tem tempo para tudo. Você só não tem tempo para aquilo que não é importante para você. Tudo que é importante, que você julga importante, você sempre vai arrumar tempo. As pessoas têm tempo para tudo. Para passear, para viajar, para fazer qualquer outra programação, menos celebrar ao Senhor ou estar ligado ao corpo de Cristo. Isso simplesmente mostra que isso não é importante para você. E lembre-se, meu irmão, aqui nós temos apenas 2 cultos na semana. 2 cultos na semana. Eu sei que há muitos lugares as pessoas ficam mais enfurnadas dentro da igreja do que o próprio pastor. Por isso que há muito divórcio. Há uma praga gigantesca hoje. As pessoas se esquecem, mulheres se esquecem que tem o serviço de casa, que tem o marido, que tem a família. Ficam enfurnados dentro do prédio da igreja. Esquecem de tudo. Mas aí, por outro lado, muitos não querem mais fazer mais nada. Não querem se envolver com nada. Então, preste atenção, medite nisso, né? Que Deus nos dê graça para que nós possamos compreender a importância, né? Martin Lloyd Jones conclui com a citação dele, né? A saúde de uma igreja não depende da quantidade de pessoas que assistem aos cultos, mas do compromisso sincero de seus membros em viver como corpo de Cristo. Mais uma vez, a saúde de uma igreja não depende da quantidade de pessoas que assistem aos cultos, mas do compromisso sincero de seus membros em viverem como corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, que Deus nos ajude a sermos uma igreja viva, ativa, onde cada membro sirva com zelo, unidade e amor e temor a Deus. Né? Que Deus nos fortaleça e nos dê graça.